Alegria de estar aqui com vocês de novo, depois de 3 anos. Vim aqui com o Fábio, o pastor Fábio. Uma alegria de estar aqui em Cabo Frio com os irmãos. Primeira vez quando estive aqui eu falei sobre a salvação pela graça, né? O livro de Efésios, capítulo 2. Hoje vamos falar sobre a soberania de Deus, a salvação do homem. Expor a vontade de Deus, expor a sua sabedoria e também revelar a nossa natureza pecaminosa, corrompida. Então, gente, irmão, vamos ler a epístola de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo. Efésios, do capítulo 1, versículo 1 ao 7, se eu não me engano. O 7. Versículo 7. Isso mesmo. Esperar os irmãos. Bíblia. Amém? De 1, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Amém? Então a epístola começa aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graças a vós e da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Vamos expor a palavra de Deus, começando com a introdução. E Paulo, quando escreveu essa epístola, a carta, ele escreveu à igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, na atual Turquia, né? Hoje situado na Turquia. O autor é o apóstolo Paulo, ele reflete acerca da realização da nossa salvação. Por que Deus nos escolheu? Por que sentido eu, um pobre pecador, um miserável homem que sou, como Paulo fala, né? Miserável, aquém de Deus, inimigo de Deus, Deus olha para mim com um olhar de amor, por meio de Jesus Cristo. Então, eu, como uma pessoa depravada, distante de Deus, e ele olhou para mim, viu que em mim não tinha nada que eu pudesse ofertar a ele, nada, e ele não viu mérito algum em mim, mas sabemos que a salvação é por meio de Jesus Cristo, os méritos de Jesus Cristo que nos conduz à boa obra, para nós conseguirmos viver em santidade, em prosseguir na perseverança dos santos, perseguir até o final a nossa glorificação. Então Deus, o Deus Pai, ele nos escolhe, nos elege antes da fundação do mundo. Essa doutrina é pouco pregada nas igrejas hoje. A gente não vê a sabedoria de Deus. A gente vê esse evangelho escasso, né, pobre, teologia fraca, que fala sobre vitórias, que fala sobre bênçãos. Claro que você pode ter uma bênção, você pode ter vitória, mas isso não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é Jesus Cristo. Amém. É a pessoa de Cristo, a graça de Deus que é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então é Deus que nos conduz a Ele, somente Ele. Eu não posso buscar alguém. Ah, Fábio, vamos na igreja. Fábio, vamos. Não, é o Espírito que conduz ao arrependimento. Então, devemos ter ciência que Deus é soberano para governar todas as coisas, toda a nossa vida. É Ele que rege nossas vidas. Nós acabamos de louvar aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, devemos ter ciência que Deus é soberano para governar nossas vidas, em meio às dificuldades, em meio à falta de fé, a falta de um alimento, mas Deus sempre está provendo coisas e meios para nos sustentar. Então, Deus escolhe um povo, como Israel, né? Ele escolheu Israel. Nós somos enxertados hoje, somos Israel de Deus. Então Deus escolhe o seu povo antes da fundação do mundo.
Então, antes da fundação do mundo, Deus olhou para nós com um olhar de amor. A Trindade, né? Na sua harmonia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito, Deus Pai, ele escolhe. O Deus Filho, ele morre por nós voluntariamente, obedece o Pai, uma obra de cruz, a redenção. Ele morre uma morte feia, né? Foi zombado. E o Deus Espírito Santo, ele aplica a salvação em nós. Ele aplica a obra de Cristo na cruz, o sangue de Cristo. O Espírito Santo nos conduz à perfeição. O Espírito Santo vai nos educando, vai nos disciplinando quando nós erramos, vacilamos, quando nós pecamos. Sentimos aquele, dentro do nosso coração, aquele triste. Sabe quando a gente está triste? Quando a gente está, Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo vai e convence você. Você fez isso errado. Fez aquilo. Se arrepende. Graças a Deus por Deus nos alertar, né? Se somos filhos de Deus, Deus nos alerta. Temos essa compreensão do nosso eu, nossa fraqueza. Então, o Espírito de Deus vai nos disciplinando, nos educando, dando-nos vontade de ler a palavra, dando-nos a vontade de orar. Às vezes a gente não quer orar, a gente se acha, Senhor, não quero orar hoje não. Mas o Espírito te conduz à oração. Por si só você não ora. Por si só você não tem a vontade de ler a palavra. Você busca a Deus por meio do Espírito. Você busca a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Deus Filho, ele realiza o querer do Pai e o Espírito aplica a redenção. A redenção quer dizer resgate. Então Deus nos resgata do reino das trevas e transporta para o reino da sua luz, do reino do seu amor. Então essa epístola que Paulo nos fala, ela nos dá a certeza que nossa herança é somente Jesus Cristo. Não está na família, não está em casa, não está no casamento, não está no cônjuge, não está em nada, irmãos. Nós temos que destravar essa terra, buscar somente Jesus Cristo, somente. Ele é a nossa herança. Ele morreu, sim, para te dar uma boa casa, sim. Ele morreu para você ter um bom emprego, para você estudar, né? Te dar esse ânimo. Mas o principal disso tudo é a salvação, é te tirar do inferno, tirar da ira de Deus. Deus morreu, Jesus Cristo, seu Filho, a saber, morreu para te livrar da ira do Pai. Da ira do Pai. Então, essa epístola nos ajuda a entender a doutrina da soberania de Deus. Então, Deus é soberano, Ele rege todas as coisas. Ele, como Pai, nos exorta, nos disciplina. Então, no versículo 3, Paulo fala que bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo bendiz o nome de Deus. Ele bendiz o nome de Deus e de Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado. Cristo tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado por meio de Jesus Cristo. Pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Então, como também nele, aqui no verso 4, como também nele nos elegeu, nele aqui é Jesus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui já está a resposta. Por que, Marcos, Deus me escolheu, sendo eu pobre pecador, sendo eu miserável, fazendo as vontades da carne, consuficiência da carne, tendo uma vida de prostituição, de beberranças? Por quê? Não sei. Mas a resposta está aqui. Ele não viu mérito algum em mim. Não é porque eu faço uma boa ação que eu vou ser salvo. Não é porque eu vou ajudar os pobres necessitados, uma criancinha, um mendigo. Não, você não é salvo pelas obras. Você é salvo pela graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus que te salva. Se fosse assim, não teríamos mérito, né? Mas não temos mérito algum. Nosso mérito é pecar. Se praticamos a boa obra, o Calvino fala que o bem que eu pratico é porque Cristo faz em mim. Mas o mal que eu faço sou eu mesmo. É a minha natureza. Por isso que a natureza milita contra o Espírito de Deus. A minha velha natureza, o velho eu.
né? Então, como também nos elegeu aqui, ele nos elegeu aqui, ele nos escolheu. Por quê? Nele aqui é Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Nada é por meio de Marcos, Fábio, Araquém, de Joana, de ninguém. Deus faz tudo por meio de Jesus Cristo. Toda a obra de salvação, desde a eternidade, é Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, não por meio de Maria, por meio de Paulo, não por meio de Moisés, por meio de Pedro, não, por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Aqui está a resposta, porque Deus nos escolheu. Para manifestar a sua glória, o seu poder, compartilhar conosco a sua santidade, o seu amor, a sua glória, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Aqui Paulo se regozija no fato de Deus, em sua soberania, graça e amor e misericórdia, nos eleger pessoas para se relacionar com ele. Então Deus nos escolheu para nos revelar o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, nos livrando da sua ira santa, do seu juízo vindouro. Que privilégio, né? Privilégio, irmãos, de estarmos aqui sentados ouvindo a palavra, o verdadeiro evangelho genuíno de Deus. Isso a gente tem que falar com lágrimas nos olhos. Como o pastor Franklin fala, nós devemos propagar o evangelho de Deus com lágrimas nos olhos. Porque é triste quando nossos parentes, né, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso filho, está no caminho das trevas, e a gente quer que ele venha para a luz, né? Conhecer a verdade, mas não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. Nosso dever é plantar a sementinha. Nosso dever é pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, promova a sua graça na vida daquela pessoa. Amém? Então, tudo isso Deus faz para que nós possamos nos relacionar com Ele. Podemos ver em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 e 30. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a saber que Jesus Cristo é nosso irmão. Amém? Amém. Nós somos co-herdeiros da promessa em Jesus Cristo e que tudo Deus faz é segundo o seu propósito, a sua graça, a sua bondade, e para que sejamos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Como Jesus passou aqui, né? Encarnou, fez pecado por nós, nasceu de uma Virgem Maria, criança, né? Cresceu, assim como nós, porém sem pecado. E é interessante que eu sempre penso nisso e glorifico a Deus, que Ele se fez homem, 100% Deus, né? Foi humilhado, né? A ira de Deus estava sobre Cristo, né? E que Ele teve as necessidades dele, como a nossa, né? Fisiológica, né? Imagina Deus, próprio Deus encarnado, sujeitar isso, né? Pensamos, reflitamos sobre isso, né? Próprio Deus. E para isso, tanto para judeus como para gregos, isso é loucura. Se falarmos isso, seu Deus morreu? Como assim? Então ele não é Deus. Então ele não é Deus. Como que eu vou crer num ser que ele morreu? Ele se fez pecado por nós. A ira de Deus estava sobre ele. Quando ele foi abandonado na cruz pelo Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali a ira de Deus estava sobre ele. Os nossos pecados estavam todos sobre Jesus Cristo. Pecados do seu povo estavam sobre Jesus Cristo. E assim podemos ter a justiça de Cristo em nossas vidas. Deus olha, não vê Joana, não vê Isaac, não vê Brenda, não vê Fátima. Deus olha e nos enxerga a pessoa de Jesus Cristo em nós. Amém.
Isso quer dizer a justiça de Deus, a justificação imputada a nós. Então, dando continuidade, assim Paulo enfatiza a eterna decisão de Deus de conceder salvação aos que creem. Só podemos ser salvos se acreditarmos nessa palavra, acreditar no seu Filho Jesus Cristo. Na eleição de Deus se baseia unicamente na decisão da graça de Deus e não por qualquer mérito humano, como eu falei. Logo, temos exemplo que Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú. Contudo, Deus nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis. Não sabemos o porquê, mas sabemos o para quê. A ideia de santidade é uma ideia de separação deste mundo. A gente vai entrar na parte da santidade. Então, sabemos o para quê. Não sabemos o porquê, porque Deus nos escolheu, mas sabemos para quê. Para que possamos desfrutar da glória dele, desfrutar do seu amor. Então, no verso 5, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então você vê que tudo aqui está, o centro das Escrituras é quem? Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Aqui Deus fala que somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Nele temos a redenção, por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Somos irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros da sua herança. A adoção, irmãos, somos adotados, fazemos parte da família de Deus, é um ato de graça, é um ato gracioso pelo qual Ele nos escolhe para nos chamar para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos para sermos seus filhos. Então, através de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus, somente por meio de Cristo. Fazemos parte da família celestial. Não pelos nossos méritos, mas por méritos de Jesus Cristo, fazemos parte da sua família celestial. Todos os santos redimidos por Jesus Cristo. Então, todos nós, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, fazemos parte da família de Deus. Sem o qual, sem esse sangue vertido na cruz, nunca, jamais poderíamos ser filhos de Deus. Seríamos os filhos da desobediência. Seríamos a herança da serpente lá de Adão. Os filhos da serpente. Graças a Deus que somos filhos, fazemos parte da família de Deus. Então, no verso 6, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado, que o amado é Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus sendo exposto aqui. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo que Deus faz em sua soberania mostra a gloriosa graça dele. O fato que Deus nos escolhe para ele e para a adoção de filhos. A graça de Deus, a graça se torna evidente em nossas vidas. Como assim? Os frutos que nós geramos, o amor, a temperança, a mansidão, o amor com o próximo, às vezes, né? Temos uns vacilos, às vezes nos exaltamos demais, às vezes, mas sempre devemos, né, amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus verdadeiramente, genuinamente. Então, a graça de Deus, a graça se torna evidente em nossas vidas. Na comunhão dos santos, estamos aqui presentes, né? Por meio do batismo, por meio da ceia, os meros sacramentos, né? Os meios de graça que Deus nos dá, a oração, a vida de comunhão, né? O partir do pão. Ou quando nós tomamos um café na casa do irmão e começamos a falar sobre o reino de Deus, né? Sobre a sua graça, isso tudo faz parte da evidência da salvação e também das nossas fraquezas, não diferentes. Às vezes Deus, eu estou tão fraco. Será que eu sou mesmo seu filho, Senhor? Essa pergunta faz parte da salvação. Porque se somos salvos, nós questionamos a nós mesmos. Porque imagina só, o não crente, o não salvo, ele não vai perguntar a Deus, por quê?
Não tem ciência, não tem ciência se ele é salvo ou não. Por quê? Porque ele está entregue ao pecado. Ele vive da maneira dele, da forma dele. Se eu sou salvo, eu sei das minhas mazelas, dos meus vacilos. Senhor, por que eu fiz isso? Senhor, mas se eu não sou salvo, quem é Deus? Não conheço Deus. Então por que eu vou questionar se eu sou pecador? Se por natureza ele é mesmo pecador. Ele não tem ciência que ele é salvo, ele não tem ciência da batalha espiritual, da luta espiritual que você sofre. Se somos filhos de Deus, sabemos que lutamos contra o pecado. Né? O espinho na carne, como Paulo fala. Né? Desgraçado homem que sou. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal, isso eu faço. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação. Né? Então, indiferente a Deus, alheios à vontade de Deus. Então, é indiferente. Para ele, estão alheios, inimigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. Né? Alheios de Deus, não buscam a Deus. Como o Fábio fala, né? Se nós formos ali na rua, é um Walking Dead, né? Estão vivos corporeamente, mas na alma estão mortos, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos de pecado. Antes, nós andávamos assim, mortos, aquém de Deus, inimigos de Deus. Hoje nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Como eu falei, nós teríamos uma vida desgraçada, desarregada, nos tornamos inimigos de Deus. Então Deus nos escolheu para termos comunhão com Ele, fazer parte da sua família. No versículo 7, outra vez, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Nele aqui, mais uma vez, Jesus Cristo, a saber, a redenção. O que é redenção? Redenção é o resgate, né? Por meio de Jesus Cristo, somos resgatados do reino das trevas. Aleluia. Para o reino do seu amor. Transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que Paulo fala. Maravilhoso isso. Ele, Jesus, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Aleluia. Por meio de Cristo, somos resgatados e temos o perdão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo, temos a redenção. O que significa o significado da redenção é o livramento, somos libertos, livres, o pagamento do preço, ou o resgate. No Cordeiro de Deus está o livramento da culpa do pecado por meio do sangue precioso de Jesus Cristo, a saber, o mesmo sangue que nos livra e que nos resgata do inferno e da ira santa de Deus. Aleluia. Jesus Cristo pagou o resgate, o nosso resgate, pois estávamos mortos e totalmente distantes, inimigos de Deus. Agora somos amigos de Deus. Amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. O hino do Sérgio Lopes. Portanto, já encaminhando para o final, portanto, a parte que nos compete, vamos ver agora o que podemos ofertar a Deus. Jesus, o que nos compete? Nos compete. É a parte da graça. Amém. Jesus. O Deus Pai nos escolheu pela sua soberana vontade, amor e graça. Cristo nos salvou por meio da sua obra vicária, pelo sangue redentor. Porém, não só Ele, mas a ação do Pai e do Espírito Santo. Sem a obra de Cristo, o Espírito não teria o que aplicar. Por outro lado,
A obra de Cristo sem a ação do Espírito não nos é comunicada. Entende? Então, é uma ação conjunta entre o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus morreu. Graças a Deus. Mas sem o Espírito para aplicar a morte de Cristo substitutiva a nós, a morte de Cristo seria em vão. E sem o Espírito, o que seria de nós? Sem a busca da palavra, sem a educação, o Espírito de Deus nos educa, nessa vida constante, até a nossa morte. Uma vida de santificação, às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo. Mas sempre com Cristo, perseverando até o fim. Se somos filhos de Deus, nós sempre hemos de perseverar. Amém. Amém? Então, estamos salvos pelo trabalho total da Trindade, do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a Trindade está comprometida na salvação do seu povo. A Trindade opera conjuntamente, harmoniosamente, em harmonia, e não de forma independente, mas dependente. Pai, Filho, Espírito Santo, conjuntamente, consultando um ao outro, tendo o mesmo propósito eterno, Pai, o Filho e o Espírito, a glória do próprio Deus, por meio da salvação do seu povo. Isto é a soberania de Deus na salvação do homem. Então, aplicações que nós podemos levar para a nossa vida, aplicar em implicações. Aplicações é a segurança na salvação, não perdemos a salvação. Somos salvos pela graça de Deus, somos filhos de Deus, perseveramos até o fim, e essa perseverança é obra também de Deus, porque somos educados por Deus, somos guiados por Deus até o fim, até a nossa morte. Se eu morrer aqui hoje, com certeza serei levado pelos anjos à face de Deus, assim como os demais aqui, que eu creio também. Então, ter a segurança da salvação nos assegura que a salvação é obra completa e definitiva do Deus Trino. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho realizou a redenção e o Espírito nos sela, nos garante. Então somos selados pelo Espírito de Cristo. Somos filhos de Deus. Então se você tem um selo, não tem como perder o selo. Não acreditamos que nós somos filhos verdadeiramente, genuinamente de Deus. Não tem como o Pai abandonar o Filho. Como o louvor do Estênio Márcio, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. O amor de Deus é soberano. Deus rege a nossa vida, o nosso viver. E essa doutrina, com tristeza, é pouco pregada nas igrejas. Devemos falar mais da soberania de Deus, sobre o seu amor e também sobre a sua ira santa. Né? E também gratidão e louvor. Devemos ser gratos a Deus por essa obra. Essa obra maravilhosa, esse privilégio que nós temos de sermos salvos em Cristo Jesus. Né? Gratidão e louvor. Né? Privilégio, não tem nem o que falar. É privilégio de Deus isso, gente. A compreensão da obra de Deus em nossa salvação, desse resultado em louvor e adoção. Destaque que é para o louvor da sua graça, da sua glória, reconhecer a profundidade da graça de Deus em nossa vida. Deve mover uma vida de constante gratidão e louvor, não apenas em palavras, irmãos, mas também em atitudes e comportamentos que refletem a glória de Deus. Por isso que devemos nos disciplinar. Como eu falei com o Fábio, devemos ter prudência. Né? Somos testemunhas oculares. Né? Implicações. A soberania de Deus na salvação, na doutrina da eleição, representada por Paulo, a soberania de Deus na salvação, e a responsabilidade cristã. Nós temos a responsabilidade. Não é porque sou salvo que eu posso viver uma vida regressa.
uma vida em pecado. Não. Eu sou salvo, eu tenho que estar debaixo da graça, claro, e da lei também. Porque Jesus não derramou o seu sangue de maneira barata, não foi uma graça barata. Custou o sangue do próprio Deus. Está à destra intercedendo por nós. Então, somos salvos pelo sangue de Deus, né, de Cristo. Não podemos viver uma vida regressa. Se eu sou salvo, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Vou fazer... Não é assim. Deus não morreu. A graça de Deus não é barata. A graça de Deus custou o próprio sangue do Criador. O Verbo que se fez carne habitou entre nós. Então, esse é o maior privilégio que podemos ter. Nos impõe uma vida de responsabilidade, uma busca de santidade e obediência. A redenção e o perdão dos nossos pecados nos libertam para viver uma nova vida em Cristo, a saber, refletindo o seu caráter e amor no mundo. Devemos ser exemplos garantidor da salvação, a vida de regeneração, uma nova vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Amém? Oremos então. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos, te louvamos, Pai, por essa graça maravilhosa que nós temos. O Senhor não viu mérito algum em mim, Pai, nem em nós, Pai, mas viu o amor do Filho em nós, por meio do seu Santo Filho, Senhor. Não quero aqui falar palavras bonitas, mas eu quero te glorificar, Senhor, pelo Deus que Tu és, Pai. Sinto tristeza, Pai, quando cometo os pecados. Nos perdoa os nossos pecados, Pai. Sinto tristeza também por um familiar e um amigo não te conhecer, Deus. O Senhor venha, Pai, nos usar e também o Senhor venha convencê-los dos pecados. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe os irmãos aqui presentes, Pai. Aqueles também que não podem vir, Pai. Toma a vida da minha mãe também, do Araquém, da Joana, do Pedro, daqueles que não puderam vir, Pai, e que todos estão aqui. Te rogo em nome do Pai, em nome do Filho, do Santo Espírito que habita nas igrejas, Pai, e também seus filhos. Amém.